Vitor Otávio, diaconisa Tatiana, deve lembrar muito bem. Eu lembro da queda que o pastor levou lá em Itanhaém, que na verdade, pelos homens talvez não estaria andando, mas está ali em pé. Eu converso com a minha esposa e ela me conta um pouco, porque ela viu o evangelista hoje, homem de Deus Ricardo, em outras situações, e ela diz como Deus mudou a história dele. Eu ouço a pastora Rita dizer sobre os problemas depressivos que ela viveu tanto, e até que ponto ela viveu. E hoje Deus ter feito o que fez, e hoje é uma pastora ministrando na casa de Deus, porque Deus continua sendo Deus. Glória a Deus. E eu volto a dizer, o problema não é Deus, o problema somos nós. Deus continua sendo Deus. E nós precisamos aprender, estar alicerçado nele. Amém, amados? Amém. Bem, ela está assim, amém, pastor, chega a minha vez. E eu entendo, quando nós estamos para ministrar a palavra, enquanto a gente não nos assume esse altar e não começamos a falar, lá dentro, irmãos, é uma revolução. Olha lá, está respirando fundo. E eu vou louvar a Deus, irmãos, porque muita gente podia estar pensando, mas olha, ela é uma missionária, eu sou pastor, está tanto tempo aqui, poderia ser minha vez. Com Deus não tem esses negócios, não. E nós estamos aprendendo com Deus. Aleluia. Fugir um pouco das tradições dos homens e viver aquilo que o Espírito quer fazer. Estenda as mãos. Senhor, te louvamos, agradecidos pelo teu favor, graça e misericórdia. Aqui está a tua filha, missionária Patrícia. E eu tenho certeza que o Senhor já transmitiu ao coração dela a tua palavra. Cumpra uma vez mais, Senhor, nesta manhã, a tua vontade soberana, nos ensinando, nos instruindo, consolando, exortando, edificando. O Senhor conhece nós por dentro e sabe o que precisamos e tem a resposta que viemos buscar. Talvez não seja tão aquilo que esperamos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Glorifica, exalta e engrandece o teu nome, te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Salve a todos capazes do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, em nome de Jesus, abramos nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21, versículo 17. João capítulo 21, versículo 17. Que nos diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Estão todos felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. O coração está a 200 por hora. Estou sentindo ele aqui, ó, tô na garganta. Tamanha responsabilidade que o Senhor nos confia nesta manhã. Mas o pastor, ele estava falando pela madrugada que ele passou, e nós estamos na mesma sintonia. Eu tentando dormir e o Espírito Santo falando comigo. E eu falei: estou cansada, porque eu já levantei muito cedo hoje, e o Espírito Santo me despertava a todo momento para clamar ao Senhor. E antes de nós iniciarmos a ministração desta manhã, irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem comigo uma leitura muito importante, porque foi o que o Espírito Santo pediu para que eu
dissesse à igreja nesta manhã, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia! Do versículo 26 em diante. O Senhor ministrava ao meu coração que este texto que nós vamos ler agora é para que os irmãos façam o seu devocional essa semana inteira. Amém. Leia ele pela manhã, leia ele à tarde, leia ele à noite. Se o Espírito Santo te acordar de madrugada, você também leia ele, para você não esquecer o que o Senhor está falando com você nesta manhã. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26 nos diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o nome do Senhor nesta manhã. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Deus nos reúne agora nesta manhã para falar ao nosso coração aquilo que Ele deseja que nós sigamos a partir deste dia que se inicia hoje, esta semana. E o Senhor me deu um tema para esta mensagem, dizendo o seguinte: Jesus não deixa ninguém para trás. E eu gostaria que os irmãos, eu vou repetir e os irmãos também repetissem: Jesus não deixa ninguém para trás. Mais uma vez: Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus não deixa ninguém para trás. Você crê nessa palavra? Muito bem. Então agora nós vamos aqui, são muitos textos, irmãos, para lermos. Mas para remir o tempo, eu tentei reduzir tudo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. E nós vamos começar no livro de Mateus, capítulo 3. A palavra do Senhor vai nos dizer ali, Mateus capítulo 3, sobre o batismo de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vai até João Batista para ser batizado.
para que se cumprisse o que foi escrito sobre ele, para cumprir as Escrituras. Pois bem, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus é batizado, o céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, após este momento, ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E no versículo seguinte, a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo 12, que Jesus ouve que João havia sido preso. Então Jesus entende que está prestes, que João vai morrer, o seu ministério vai se encerrar e o dele vai começar. Amém. Aleluia. Então Jesus, quando sai ali do deserto, ele vai para Galileia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que à beira do mar ele encontra um homem chamado Simão, chamado Pedro e André. Eles são pescadores, eles estavam lançando a rede ao mar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus chega até eles e diz: olha, segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram o barco e as redes e o seguiram. Andaram mais um pouco para frente e encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam ali no mar também, consertando as redes, porque eram pescadores. E Jesus diz: segue-me. E a Bíblia vai nos dizer que eles deixam a rede, o barco e seu pai e seguem a Jesus. Porque Jesus havia dito: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém. E eles acreditam nesta palavra que o Senhor fala para eles. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que depois que ele chama esses homens, no capítulo 16 de Mateus, versículo 13. Jesus começa o seu ministério. E Jesus, a sua fama é corrida por todas as terras. E um dado momento aqui no capítulo 16, do versículo 13 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, por um momento, diz aos seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? E eles respondem: uns diz que é Elias, outros diz que é Jeremias, e outros, alguns dos profetas. Outros dizem que é João Batista. E depois que Jesus ouve o que eles falam, Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem dizes que eu sou? Aleluia! Glória a Deus! E vocês? Quem dizem que eu sou? Amém. Isso é o que a multidão está dizendo. Mas vocês que estão comigo, quem dizes que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus. E Jesus aqui no versículo 16 diz o seguinte: respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu te revelou tudo isso. Versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus, na conversa com Pedro, ele já declara para ele: olha Pedro, existe uma grande obra te esperando. Existe algo que eu vou fazer através da sua vida, Pedro, mas você precisa ainda ser moldado. Você precisa ainda ser lapidado. Pedro era muito afoito, talvez no primeiro amor por Jesus. Então ele sempre estava à frente, ele sempre queria tomar a frente. E logo nos versículos seguintes, Jesus chama eles e diz: olha, eu tenho que dizer algo a vocês, porque o tempo de Jesus era limitado. Jesus só teria 3 anos para ensinar estes homens, porque logo em seguida ele subiria aos céus. E quem continuaria a obra seria eles. Então Jesus está preocupado com eles e diz: olha, vai acontecer algo. O
Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. É convém que eu vá para Jerusalém. Lá eu vou padecer, lá eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro chama Jesus de canto e diz assim: Mestre, tem misericórdia de ti mesmo? Por que está falando isso? E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque o que você está falando não é coisa de Deus, é coisa do homem, é coisa da carne. Agora vamos entender um pouco o texto. Antes ele diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Logo em seguida Pedro já está dando mancada. Mas Jesus não deixa ninguém para trás. Glória a Deus por isso. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que eles saem, eles continuam ali. Jesus declara no capítulo 26 de Mateus, em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias para acompanhar direitinho, para não errarmos nada. Mateus capítulo 26, no versículo 20 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor declara que há um traidor, que alguém vai o trair. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 31 em diante o seguinte: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro ainda: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro ainda não tinha entendido na íntegra o plano salvífico de Jesus. E Jesus revela para Pedro o seguinte: olha, Pedro, essa tua energia, essa tua força aí é válida, mas só depois, quando você for cheio do Espírito Santo de Deus. A sua vida vai ser mudada de tal maneira, Pedro, que você não vai conseguir se conter. E você vai ver a transformação que eu vou fazer na sua vida. Pedro, agora, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, então, vai para o Getsemane orar. Estou indo muito rápido? Não. Deixa eu ver, pastor André. Só um pouquinho? Vamos lá. Eu quero ser bastante objetiva nesta manhã. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, no versículo 36, que Jesus vai para o Getsemane orar. Porque o Senhor sabe que o seu momento está chegando e Ele sente o peso do pecado sobre as suas costas. O pecado que era meu, o pecado que era seu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele chama os seus discípulos para orar e chama os mais íntimos. Sempre existem os mais íntimos. Aquele que reconhece que nada pode, mas sabe que se estiver perto de Jesus, algo pode acontecer. Ele sabe que se estiver com o Senhor, as coisas vão mudar. Ele entende que ele é fraco, que ele é limitado, mas se ele estiver com Jesus no barco, tudo vai muito bem. São estes os íntimos de Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele chama então Pedro, Tiago e João para orar mais adiante com Ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele está ali orando, mas antes dele orar, Ele declara algo a estes homens. Ele diz o seguinte no versículo 38: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi orar. E ele diz para os seus discípulos: olha, minha alma está tão angustiada, eu estou tão triste. Então fiquem aqui comigo, vigiem comigo, ora comigo. E às vezes é assim na nossa vida. Tem situações tão difíceis e você fala assim: irmão, fica aqui comigo, ora aqui um pouquinho por mim, intercede pela minha vida.
vida, porque a situação está tão difícil. É verdade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus volta e encontra eles dormindo. Estava para acontecer algo extraordinário. O Filho de Deus seria entregue na mão de pecadores. Ele sente em seu corpo o peso do mundo, do pecado do mundo. Mas quando ele volta, estão dormindo. E Jesus acorda eles e diz o seguinte: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E o Senhor ministrava ao meu coração que está para acontecer o maior evento que a terra nunca viu antes. A igreja de Cristo será arrebatada, irá sair deste mundo terreno, irá se encontrar com seu noivo nos céus, mas tem muita gente dormindo. Vai acontecer algo extraordinário, mas tem muita gente dormindo. Mas o amor de Deus é tão grande para com as nossas vidas, como nós lemos no início, porque não existe nada, nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi uma vez, eles estavam dormindo. Jesus foi outra vez, eles estavam dormindo. Jesus foi 3 vezes e eles estavam dormindo. Quantas vezes mais o Senhor vai precisar nos alertar? Quantas vezes mais o Senhor vai precisar nos acordar pelas madrugadas, dizendo que você precisa descer a casa do oleiro? Aleluia! Quantas vezes mais você vai virar as suas costas e dormir, quando o Espírito Santo está te chamando para orar? Porque existe uma guerra espiritual muito grande. Com os nossos olhos carnais nós não enxergamos, mas ela existe. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito e a carne se militam uma contra a outra diariamente, 24 horas por dia, não cessa. E existe um adversário que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E você está dormindo. Aleluia! Quando você deveria estar acordado, vigiando por Jesus. Aleluia! Quando você deveria estar intercedendo pelas vidas que estão indo para o inferno. Você está dormindo, acorda hoje. É hoje. Vai acontecer no abrir e fechar de olhos. É tão rápido que a nossa mente não consegue compreender. Mas vai ser muito rápido. No abrir e fechar de olhos, nós não estaremos mais aqui. Nós seremos transformados. Essa carne aqui que sente dor, que sente tristeza, que sente angústia, ela vai ser transformada. Não iremos mais sentir dor, não iremos mais sentir tristeza, não teremos mais necessidade de alimento físico, porque Deus será tudo para nós. Mas você ainda está dormindo? Mas o amor de Deus é tão grande para com as nossas vidas, que Ele vem uma vez, Ele vem outra vez, e Ele vem dizendo: precisamos estar percebidos, irmãos. Como soldados de Cristo, não podemos se envolver com coisas deste mundo, porque senão nós vamos nos perder. Mas Deus quer que todos nós nos salvemos. Amém. O sacrifício de Cristo foi pela humanidade inteira. Mas só aqueles que o recebem, só aqueles que aceitam, só aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Jesus é que vão herdar. Aleluia! E o Senhor nos reúne nesta manhã, que nós vamos relembrar aqui, fazer em memória o momento que Jesus nos ensinou. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Mas parece que esse momento simbólico já não é mais tão importante assim. Nós vemos irmãos, e estou dizendo no âmbito geral, Igreja de Cristo, irmãos que parecem que já não acreditam na volta de Jesus. Porque muitos têm a promessa de Cristo como tardia. Mas eis que venho sem demora. Aleluia! Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa.
mim, como eu estou? Eu estou preocupada como eu vou pagar o carro, em que casa que eu vou morar, como eu vou casar, se meu filho vai ter uma escola boa ou não. Buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Você se preocupa demais com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, o que você vai comer. E Jesus nos diz assim: olha lá para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles, que amanhã é lançado no fogo. Será que Deus não pode cuidar de vocês, filhinhos? Aleluia! Será que Deus não pode suprir a sua necessidade? Será que é tão grande essa dificuldade que não dá para você romper essa barreira? Nós estamos nesta manhã diante de um Deus que tudo pode. Criador dos céus e da terra. O Deus que para sol e lua para que seu povo vença. Será que Ele não pode fazer comigo e com você? Será que Ele só atuou no passado? Ele não atua mais no presente? Não. Ele continua atuando. Mas Ele só atua conforme eu for dando lugar ao Espírito Santo. Quando eu vou esvaziando de mim mesmo, tirando o que não convém, tirando o que não presta, deixando que Ele vá me enchendo, para que eu seja transbordada da sua presença. E quando eu estiver assim, eu não terei preocupação do que vai ser o dia de amanhã. Porque basta cada dia o seu mal. Aleluia, Jesus. Aleluia. E então, Jesus é levado, preso, açoitado, cuspido. Pedro acompanha de longe. E alguns dizem assim: você estava com ele, porque você fala muito parecido. Meu Deus! Não conheço este homem. Mas você não é aquele que estava, não? Você não é aquele que estava com ele? Meu Deus, aleluia! Irmãos, nós temos a marca de Cristo. Nós temos o selo do Espírito Santo. Onde você for, não dá para fugir. Não dá para se esconder. Não dá para sair pela tangente. Porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E não dá para fugir. E você diz: eu não posso. Eu sou pequeno demais. Mas o Senhor diz: você pode. Eu estou contigo nesta guerra. Você diz: mas eu não sei muito. Jesus não deixa ninguém para trás. Ele quer que todos se salvem. O plano salvífico de Deus é salvar a humanidade, irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqui no capítulo 21 de João, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido aos seus discípulos algumas vezes. E no versículo 21 de João, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Respondeu-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam tão distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. Depois que Jesus é levado, seus discípulos e as pessoas que com ele estavam ficaram muito temerosos por sua vida, porque na ocasião eles queriam matar todos. Eles não queriam parar apenas em Jesus, eles queriam matar todos. E estavam todos muito preocupados, temerosos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro diz assim: eu vou pescar. Salmo 103 nos diz que bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A palavra do Senhor nos diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque Ele se lembrou de que somos pó. Pedro volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. A Bíblia não relata, mas fazendo uma analogia, talvez Pedro pensou, porque nos versículos anteriores, quando ele segue Jesus de longe, e quando o galo canta, ele lembra do que Jesus havia falado para ele, a Bíblia diz que ele chora amargamente por ter negado o Senhor. E talvez na cabeça de Pedro, talvez ele não seria mais alguém bem recebido. Na mente de Pedro, talvez eu não mereça mais estar junto dos discípulos pregando o Evangelho de Jesus. Mas Jesus não deixa ninguém para trás. Pedro volta a fazer o que fazia antes, era pescar, e ele estava ali pescando. E eles dizem: é o Senhor, Pedro. Pedro se cobre, pula dentro do mar, tenta fugir de alguma forma, talvez envergonhado, eu não sei. E Jesus vai de encontro a Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que a estes? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus volta a perguntar: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Aleluia. Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus diz: Pedro, você me ama? E Pedro se entristece, porque ele lembra o que ele fez. Eita Deus! E o Senhor nesta manhã, através dessa palavra, está nos dizendo: para cada eu seu há uma nova chance. Aleluia. Pedro negou 3 vezes, então Jesus pergunta 3 vezes: você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacente os meus cordeiros. Aleluia.
Irmãos, nosso Deus hoje ele está como advogado. E Ele advoga a minha e a sua causa. Em Romanos Ele nos diz que Ele que nos justifica. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Não existe condenação. Não existe palavra contrária. Não existe ferramenta preparada que vai prosperar contra mim e contra a sua vida. Porque estamos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo de uma promessa. Estamos selados com o Espírito Santo de Deus. E Pedro se entristece. E o Senhor nesta manhã está nos dizendo que Ele é um Deus do novo. Ele faz tudo novo. E não importa o que passou, Ele lançou seus pecados no mar do esquecimento. É a partir de agora para frente. O que passou não interessa. Porque no Salmo 100 nos diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Porque foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando Deus nos chamou, Deus não nos chamou pelo que somos ou pelo que temos, mas Ele nos chamou pelo que seremos em sua presença. Mas nós limitados pensamos: eu não consigo, porque é muito para mim. E Jesus vem reafirmando: para cada erro há uma nova chance. Hoje eu quero perdoar você. A partir de hoje, a culpa não deve permanecer na sua vida. Porque quem te acusa é o diabo, mas quem te justifica é Deus. Se você dobrar o seu joelho com o coração quebrantado e contrito, Deus muda a sua história. Pedro se entristece e fala: olha, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabes que eu te amo. Ele diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! E no livro de Atos nós vemos que quando eles estão ali esperando a descida do Espírito Santo, depois que a casa é tomada pelo Espírito Santo de Deus, eles começam a falar em outras línguas. E muitos que estavam ali para o dia de Pentecostes perguntam: mas como estes que são indoutos, estes que não sabem ler, estes que não sabem falar, estes que não são bonitos de aparência, podem estar falando essas maravilhas? E podem estar falando a nossa língua. Como pode isso? Então Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a anunciar Jesus Cristo. E naquela pregação, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Jesus precisou ir lá resgatar Pedro, dizendo: olha, Pedro, você é importante também. Outrora você era menino, você agia por impulso, mas agora que você está cheio do Espírito Santo, vai ser outra história, Pedro. Você vai entender o que você vai fazer para a minha obra, Pedro. E nessa manhã o que o Senhor fala conosco: olha, não importa o que passou já passou, é para agora para frente. Eu tenho uma nova história daqui para frente. Mas eu errei, eu pequei, eu me afastei, mas é da agora para frente. Eu tenho uma nova história, eu tenho um novo capítulo na sua vida. É novo. Ninguém viu antes o que eu vou fazer. Ninguém viu antes o que eu vou fazer. Então Pedro entende o que Jesus estava falando, aceita o chamado de Jesus e toma a cruz e segue. O Senhor nos chamou para anunciar a sua palavra, para pregoar às nações que Jesus Cristo vai voltar. Será que temos cumprido o chamado de Deus? Será que você está atendendo o chamado do Espírito Santo quando Ele te chama? Ou você tem deixado passar de lado? Ele nos amou primeiro. Antes mesmo que o conhecêssemos, lá no ventre da nossa mãe,
quem nos interdia era o Senhor. Quando Ele formava cada osso, quando Ele montava ali a pele sobre o corpo, Glória a Deus. o corpo ainda informe, Ele já nos conhecia. E Ele sabe quem nós somos. Não dá para fugir, não dá para esconder. Mas nesta manhã o Senhor quer que nós nos posicionemos, porque está para acontecer um maior evento que a terra vai viver. E Ele quer que você participe deste evento, que as suas vestes estejam limpas e que haja azeite na sua lamparina, porque Ele não vai desistir de você em nenhum momento. Ele não abre mão de você, a menos que você não queira. Mas se você quiser, Ele é poderoso para mudar a sua situação. Se você quiser, Ele pode transformar o seu cansaço em vigor. Aleluia. E eu louvo ao Senhor nesta manhã por essa palavra que Ele me deu. Foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Com a permissão do pastor, gostaria que a igreja se colocasse em pé em nome de Jesus. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Nós vamos louvar o hino. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque a misericórdia de Deus te alcançou. E ela foi a causa de você não ser